Pessoal, então estamos de volta para a terceira e última parte da nossa aula de padrões e processos espaciais de diversidade. E nessa terceira parte eu pretendo tratar do gradiente latitudinal. Esse gradiente ele tem sido observado por gerações de naturalistas, né? Quando começam as primeiras viagens para o Novo Mundo, por exemplo, já se sabe que tem mais espécie lá do que tinha na Europa, por exemplo, né? Existe clareza disso há muito tempo. E sabe que os trópicos eles estão, né, pujantes de vida em comparação com áreas, né, temperadas e polares. E também é notável que isso é um gradiente, né, que quanto mais próximo do Equador eu vou chegando, mais espécies eu vou tendo. Então, esse é o gradiente latitudinal de diversidade. Um padrão biogeográfico predominante e extremamente estudado. Tá? Então, esse é o padrão geral que a gente enxerga para várias espécies e para vários grupos, sejam plantas, aves, moluscos. Eu vou enxergar um aumento no número de espécies quanto mais próximo eu estou do Equador. Ou como, por exemplo, nesse gráfico, abaixo e à direita, uma diminuição do número de espécies quando eu vou, né, em direção aos polos. Mas é bastante proeminente esse padrão. A gente enxerga esse padrão latitudinal de diversidade em vários aspectos que a gente estuda. Bom, então, enquanto o padrão em si ele é bastante notável, né, ele é bastante fácil e identificável, eu não estou brincando, há mais de 30 hipóteses que tentam explicar por que existe o padrão latitudinal de diversidade de espécies, e todas elas têm algum ponto em que elas falham. De novo, é o que eu disse lá atrás. 30 hipóteses é tão ruim quanto não ter nenhuma, né? Porque a sua explicação ela fica completamente desconexa. Então, nesse livro do Mittelbach e McGill que eu sugiro para a disciplina, eles agrupam em 4 grandes grupos de hipóteses, que são os seguintes. O primeiro grupo são o grupo dos modelos nulos, né? As hipóteses que tentam encontrar explicações probabilísticas para o padrão, para o gradiente latitudinal. O outro grupo são as hipóteses ecológicas, ligando a capacidade de suporte e a área de cada lugar. As hipóteses históricas, que tentam levar em consideração os processos geológicos e a história geológica da Terra e o tempo de diversificação das linhagens. E, por fim, as hipóteses evolutivas, que levam em conta a taxa de diversificação, né? Especiação menos extinção. Então, tentam explicar por que tem mais espécies no Equador, ou ao redor do Equador. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos explorar esses modelos nulos, né? Antes da gente passar para explorar as hipóteses que levam em conta os modelos nulos, vamos dar uma entendida no que é um modelo nulo em ecologia. São extremamente úteis. O modelo nulo é um modelo matemático, né, que gera padrões randomizados dos dados ecológicos, baseado seja no completamente aleatório, seja em distribuições de probabilidades conhecidas, log normal, gaussiana e tudo mais. Acontece que nem sempre um padrão completamente aleatório ele é útil, né? Imaginem comigo, você quer aleatorizar uma base de dados ecológica, mas você não quer mudar, por exemplo, a relação de abundância entre as espécies, porque isso te interessa. Então, no modelo nulo, alguns dados eles podem ser mantidos constantes e permitir que outros variem. Então, isso gera novas comunidades feitas ao acaso. O que é mais legal desses modelos nulos é que eles são extremamente úteis porque eles permitem responder uma pergunta que a gente não tem como sem eles. Como é que seria a natureza se não tivesse nenhum mecanismo pré-determinado para organizar aquelas comunidades? Se tudo fosse por probabilidade, como é que eu veria o mundo? Isso os modelos nulos permitem gerar. Bom, então vamos voltar àquela história do domínio médio, que é um modelo nulo. O padrão, então, latitudinal, ele deve simplesmente refletir o resultado de que as espécies elas têm tamanho de distribuição diferente, né, entre tanto e tanto, mas isso está limitado dentro de um pacote, o planeta. Esse exemplo da caixa de lápis é super interessante. Imagine que você tem uma caixinha de lápis, daquela de latinha antiga, e você tem lápis que apontou e eles têm tamanhos diferentes, representando distribuições diferentes. Você tem a oportunidade de sacudir essa caixinha, pôr na mesa e encher ela de resina imediatamente.
Então tudo fica congelado como estava. Se você fizer cortes nessa caixa, você vai ver que houve, aleatoriamente, porque você sacudiu a caixa, um maior acúmulo dessas distribuições no meio do caminho, no Equador. Então, essa analogia é interessante e mostra que se eu tiver distribuições de tamanhos distintos ocupando um planeta que é limitado, eu devo ter um acúmulo dessas espécies no domínio médio, na Terra do Meio. Beleza? Bom, quais são as críticas a esse modelo? A primeira crítica é que não é exatamente nulo, né? Porque o que determina as distribuições das espécies? O tamanho dessas distribuições? Eu precisaria de um mecanismo para explicar isso. A outra coisa é que, confrontando com dados reais, né, com distribuições e dados reais de espécies, o modelo ele até parece apropriado, mas para gradientes com limitações muito mais bem marcadas, tipo o gradiente altitudinal, onde eu tenho início e fim muito facilmente identificável. A montanha acaba, né? E aí, uma terceira crítica é que a previsão deveria funcionar para todo caso em que eu tenha limitações, tipo um continente, uma ilha, né, leste-oeste, e isso falha. Então, essa hipótese do domínio médio ela é boa na concepção, mas ela não funciona sozinha. Né? Ela pode até ter uma grande participação na explicação do gradiente, mas ela não funciona sozinha. Ela precisa de alguns pontos não nulos para que a gente consiga explicar. Bom, então agora a gente pode mudar para as hipóteses ecológicas, aquelas ligadas à capacidade de suporte de um local. Vamos lá, a gente fica tentado a dizer, né, se eu te perguntar por que tem mais espécies no Equador do que nos trópicos, a gente tem uma tentação grande de dizer, gente, É por causa do clima, né? É porque as espécies não conseguem viver naquele clima severo dos polos. Em latitudes maiores. Mas para e pensa comigo. Isso vem de uma concepção nossa de severidade. Então, por que simplesmente não houve espécies que, né, diversificaram e podem ocupar essas latitudes maiores? Por que não existem o mesmo número de espécies adaptadas às latitudes maiores? Isso né, deixa a questão um pouco mais complicada. E aí existe uma hipótese, né, para tentar explicar a ideia do gradiente latitudinal, que é a hipótese de espécies-energia, ou hipótese de mais indivíduos. Vamos explorar um pouquinho essa hipótese de mais indivíduos. O que está por trás dela? Né? Vamos explorar o que está por trás dos raciocínios da hipótese de mais indivíduos. Bom, a gente sabe que existe um limite para a quantidade de indivíduos no local, mas ela deve ser tão maior quanto maior a produtividade primária desse local. Quanto mais energia tem, mais recurso cabem mais indivíduos. Segundo, aonde cabem mais indivíduos, devem haver mais espécies, né? Porque cada espécie tem a chance de ter um pouquinho mais de indivíduos, inclusive mais espécies raras, isso deve acumular mais. E, portanto, deve haver mais espécies em zonas climáticas com maior produtividade, ou seja, ao redor do Equador. Parece uma boa hipótese, não parece? Parece que funciona. Mas por que não? O problema é que essa regra ela é quebrada, que na região tropical tem muito mais espécies do que a gente conseguiria prever simplesmente pela quantidade de indivíduos que aumenta em relação ao Equador, em direção ao Equador. Sacaram? A hipótese é boa, mas se a gente olhar ela um pouco melhor, a taxa de aumento de espécies em relação ao número de indivíduos no Equador é muito maior e exigiria uma quantidade de energia, sei lá, segundo, terceiro, quarto Sol, para conseguir sustentar tanta energia quanto a hipótese preconiza. E aí a gente pode passar para as hipóteses históricas, baseadas, né, na história geológica e no tempo de estabilidade das áreas no planeta. Bom, a primeira pessoa, né, a tratar um pouco dessa hipótese histórica foi o Alfred Russel Wallace, né, que viajou o mundo inteiro, e ele falava assim, mais ou menos traduzindo: jovem, tem mais espécies nos trópicos porque lá elas tiveram mais tempo para diversificar. Lá ficou estável, é isso, eu estou falando. Ele continua dizendo, não, o clima é terrível lá para cima, na zona temperada, nos polos, e ainda teve a história das glaciações, lá ficou meio congelado por um tempão, então teve muito pouco tempo para gerar novas espécies lá. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer é que lá o relógio,
né, de diversificação foi zerado várias vezes. É isso, pode ficar tranquilo. Bom, o que acontece, né, é que o Wallace não está de todo errado. A estabilidade das áreas do trópico realmente permitiu que elas acumulassem mais espécies. E um efeito combinado de mais área com maior estabilidade por mais tempo nos trópicos deve ter contribuído tanto para uma maior taxa de especiação quanto para uma menor taxa de extinção nos trópicos. Olha só, esse é o mapa do Brasil hoje, os biomas e tal. Vamos dar uma olhada. E o Brasil tá na zona tropical, né, gente? Vamos dar uma olhada então como que isso foi no passado mais recente, não 65 milhões de anos, mas pelo menos nos últimos 21 mil anos. Vejam bem que apesar da última era glacial e tudo mais, uma boa parte do Cerrado, uma boa parte da Amazônia e mesmo das áreas de floresta atlântica, se não continuaram completamente estáveis, por exemplo, como mostra o mapa à direita, elas continuaram como floresta, permitindo, né, a diversificação dos grupos florestais. Isso, né, então sustenta essa ideia. Bom, essa hipótese ela é legal, mas ela tem alguns furos, né? Um dos problemas é nem todas as espécies que tem hoje, as linhagens que tem hoje, elas foram originadas há 65 milhões de anos. E as evidências elas não são suficientes para que a gente consiga ligar o clima histórico, e histórico, né, cenozoico, à diversificação atual das espécies. Ou seja, a hipótese é boa, tem alguma parte da explicação que deve ser devido a ela, mas ela não consegue explicar tudo. E aí, a gente pode dar uma olhada, por exemplo, historicamente, o número de gêneros de moluscos marinhos ao longo do tempo. E vejam que existem certas épocas, por exemplo, durante uma das eras do gelo, em que o gradiente latitudinal meio que até desapareceu para esses grupos. Ou seja, ele não é exatamente um fator só dependente da estabilidade e clima dessas áreas. Essas áreas já tiveram meio iguais. E hoje o gradiente latitudinal é extremamente forte para esses grupos. Beleza? Bom, então a gente pode ir para o nosso último grupo de hipóteses, que são as hipóteses evolutivas, de que as taxas de diversificação, especiação menos extinção, são maiores nos trópicos. Olha só, isso vem de uma hipótese de que os trópicos eles são berçários e ou museus de diversidade. Eu vou deixar aí em cima um card com um vídeo do professor Tiago Rangel, da Universidade Federal de Goiás, explicando um pouco sobre essa história de berçários e museus. Vale a pena, bem curtinho, vale a pena assistir. Bom, a história toda é que se as áreas tropicais são berçários, é porque novas espécies são geradas em uma taxa muito alta. E se são museus, é porque linhagens antigas não são extintas, tá? Então as evidências são de que a taxa de diversificação realmente são maiores nos trópicos do que nas regiões temperadas e polares. Isso se deve tanto ao fato de mais espécies serem geradas nos trópicos, berçários, também uma menor taxa de extinção, museus. Isso faz com que acumulem mais espécies nos trópicos. Olha só, essa figura mostra justamente a taxa de diversificação das áreas tropicais comparado com áreas temperadas. A gente vê que nos últimos 10 milhões de anos teve um sprint, né, nas áreas tropicais em relação às áreas temperadas. Tá, e aí quais são os mecanismos que a gente poderia imaginar para essa acumulação? Né? Por que tem uma diversificação maior em berçário e por que extingue menos? Bom, algumas explicações elas são derivadas e é aí que moram os maiores furos, né, da teoria. A primeira é de que a deriva genética, agindo sobre as menores populações, muitas espécies e poucos indivíduos de cada uma, a deriva genética favoreceria a formação de novas espécies. Funciona, mas nem tanto. Um maior isolamento geográfico nos trópicos, né? Rio e tal, gerando isolamento geográfico e formação de novas espécies por vicariância. Também é uma boa explicação teórica. Também encontramos a hipótese de que tem mais energia no sistema, né? mais energia solar no sistema. Isso favoreceria maiores taxas de mutação, radiação lá destruindo DNA, e também gerações mais curtas. Né? A gente sabe, por exemplo, para invertebrados, que quanto maior a temperatura, até um certo limite, claro,
mais rápido é o desenvolvimento dessas gerações. Então, também, se tem mais gerações com maiores taxas de mutação, eu posso acumular mais mutações e, consequentemente, diversificar mais as espécies. E uma última hipótese de que eu tenho interações mais agressivas nos trópicos, né? Eu tenho, por exemplo, competição e predação mais acirradas nos trópicos. Existe algum suporte para isso. Esse artigo de 2017, usando essas massinhas, aí no meio uma lagarta de massinha, mostra que quanto mais próximo do Equador, maior a probabilidade dessas lagartinhas terem sido atacadas, maior a fração dessas lagartinhas atacadas por predadores. Ou seja, de fato, há uma maior taxa de predação nas latitudes menores, o que poderia explicar essa maior diversificação, né? Uma pressão maior de predação, causando maior diversificação das espécies. Beleza? Bom, essa era a nossa aula. Um resumo do que a gente viu nas 3 partes da aula é que, primeiro, nem todas as espécies estão em todos os lugares e vários filtros abióticos, bióticos e aleatórios colaboram para a formação de uma comunidade local. Existem vários padrões espaciais globais e todos carecem de alguma explicação do seu mecanismo. Nenhum deles está completamente esclarecido. E o gradiente de latitude, um dos padrões mais ubíquos do planeta, ainda tem dezenas de hipóteses que tentam dar conta de sua existência e muitas vezes falham. Beleza, pessoal, era isso. Então, essas foram as nossas aulas da primeira semana. A gente se encontra na sexta-feira para discutir tanto os textos que estão no Moodle quanto dúvidas que vocês possam ter. Coloquem essas dúvidas nos fóruns para que eu possa também dar uma coletada nessas dúvidas e saber o que a gente precisa discutir melhor na sexta-feira, beleza? Até breve, gente!